Legal. Vou esperar mais um pouquinho aqui pro pessoal entrar. A Dani, se tiver por aí, já me dá um toque na hora que enviou tudo pros grupos também. A Ari também dá um toque pra mim, se já enviou aí a copy pros grupos. Pra mim já saber a hora que eu devo começar a minha aula aqui. Esperar mais um pouquinho até todo mundo entrar. Caseirinhos da Mel de Caucaia, Ceará. Dani, na hora que tiver tudo ok aí, já enviou para todos os grupos, você me fala, tá? Para eu virar aqui a câmera e começar a nossa aula. Denise, boa noite, obrigado. Ai, que delícia, quanta gente. Ó, e quem não pegou papel e caneta, faça o favor de ir lá pegar, hein? Depois eu quero que vocês tiram um print. Depois eu quero que vocês tiram foto, aliás. E me marcam aqui que eu quero só ver as anotações. Eu adoro ver as anotações. Ai, todo mundo falando que eu tô linda, gente. Obrigada. É toda uma produção pra dar uma aula, né? Não vou aparecer feia, por favor. Inclusive amanhã que a gente vai fazer bolo junto, vou ficar de cabelo solto sim, maquiada sim. Eu aconselho pra fazer comercialmente? Claro que não. Mas eu vou fazer uma aula aqui com vocês, eu não vou ficar sem maquiagem não. A Lia falou que amou o som de fundo. Eu tô ouvindo agora Duda Beat. Pessoal, a live não vai ficar salva, tá? Talvez vou ver certinho se eu consigo deixar para pelo menos 24 horas, mas não sei ainda. Eu aviso depois que terminar, tá? Quem que é novo aqui? Quem não me conhece, tá me conhecendo pela primeira vez? Quem são as alunas que estão me conhecendo aqui pela primeira vez? Fernanda, beijo. A Fer eu já conheço. Maria. A Zoe Trufa já conheço. Rafaela. A Fran também. Ó, a Geladinho da Deia falou eu. A Girlene é nova. Bolaria Erva Doce também, aluna nova. A Laís Paula também é nova. Laís, eu falei com você no Insta, não falei não? A Ingrid, boa noite. Rafaela Alves também. A Sandra da Bahia. A Paty pela primeira vez. Ai, quanta gente nova. Sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem da aula. A Taia falou sem anotações que ela tá trabalhando. Isso mesmo. Então, continua trabalhando, mas assiste a aula. Depois que você terminar, e aí você lembra dos tópicos mais importantes e começamos. Ó, a Dani já deu a largada aqui que já começou. Paulinha. Então, eu vou colocar aqui a minha amiga agora, a Aniele, que tá me ajudando. Vou virar aqui, gente. Como que eu viro? Alô. Aê! A gente vai começar a nossa live. Estão me vendo legal? Está me ouvindo legal também? Vou tirar a música. Tá bem longe. Tá? Dá um zoom aí, amiga. E aí, pessoal? Dá pra me ouvir legal? Tô com o microfone aqui, mas é de longa distância. Então me fale se estão vendo legal. Dá uma notinha aí de 0 a 10. De como que está a imagem, de como está o som pra gente começar. Tá tudo certo aqui. Tá? Tá ótimo. A Dani falou que tá ótimo. Que bom. Então vai, vamos lá então. Olha só, finalmente, né, gente, eu tô muito empolgada para esse curso. E aí, vou contar a história para as alunas que não me conhecem. Sejam bem-vindas, eu espero que vocês gostem. Eu me chamo Larissa Cristi,
sou confeiteira desde 2013 e especialista em bolos caseiros. E eu quero contar assim rapidamente a minha história por que dos bolos caseiros. Então lá em 2013, um término de relacionamento, eu trabalhava como vigilante e aí eu tava naquela situação muito difícil. Todo término de relacionamento é muito difícil, por mais pacífico que seja, não foi muito o meu caso, mas estava meio doente. E eu confesso que eu sempre gostei de fazer bolos desde muito nova, desde muito pequeno. Sempre gostei de arriscar, fazer uns bolinhos caseiros. Então naquela época eu ia muito pra cozinha para fazer os bolos caseiros, mais como para tentar aliviar uma dor ali daquele momento. E aí a minha mãe falou pra mim, né, porque eu sempre fazia os bolos e levava pro pessoal do meu trabalho. Então eu tava passando por uma dificuldade financeira e ainda por cima tava gastando para tentar acabar tirando essa dor que a gente tem. E aí a minha mãe falou assim, por que você não faz os bolos caseiros para vender, já que você gosta tanto de fazer? E aí naquela época, em 2013, não tinha tantas casas de bolo como tem hoje, né? E eu falei, verdade, por que não? E aí eu comecei a fazer, fiz 3 bolos inicialmente. Fiz um bolo de laranja, um bolo de cenoura, um bolo de fubá, que inclusive foi minha mãe que me emprestou R$50 para eu iniciar na confeitaria. Ou seja, já comecei devendo R$50 para ela. E aí eu comecei a fazer esses bolos, levei pro pessoal do meu serviço e foi um sucesso. Eu saí de lá com 12 encomendas de bolos, que novamente minha mãe me prestou o dinheiro, né, para eu fazer essa produção e depois eu tive que pagar ela. Desde então eu não parei mais de fazer bolos e eu sempre gostei de criar receitas, né? Sempre gostei de mudar as receitas. Em 2015, quando eu fiz o bolo de pamonha, né, que foi um sucesso de uma amiga minha que ela me presenteou com uma receita, eu fui lá e modifiquei para ficar mais a minha cara, modifiquei as palhas, modifiquei todo o processo, coloquei a ideia de rechear. Muitas confeiteiras do Brasil todo começaram a me seguir porque queriam aprender a fazer o bolo de pamonha. E desde então eu estou aí como especialista em bolos caseiros. Hoje eu já devo ter uns mais de... Eu não cataloguei ainda, mas acho que mais de 100 receitas de bolos caseiros. E é um sucesso total. E agora eu quero contar rapidamente por que eu decidi fazer esse curso de bolos vulcão, tá? Porque não apareceu assim do nada. No começo de janeiro, eu estava muito pensativa, porque quem é minha aluna sabe que eu tenho a vontade de ter a minha casa de bolo, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer de diferente? Porque querendo ou não, aqui na minha cidade... tem muitas alunas minhas que inclusive tem casas de bolos que hoje assim já popularizou de tal maneira que elas vendem muito, principalmente os bolos caseirinhos, o bolo de pamonha. Amiga, abre a porta pra ele pra mim, senão não vai dar paz. É o gato, gente. Pode deixar ela meio aberta, acho que não vai atrapalhar não. E aí, inclusive, eu fiquei pensando, eu falei, gente, quando eu abrir a minha loja, que produto eu vou colocar para diferenciar o meu produto das pessoas que já fazem bolos semelhantes ao meu? E aí eu pensei, falei, a minha loja vai ser no estilo mais de uns bolos bem chocolatudos, que apelam para um visual mais sexy, né? Mais aquela coisa do food porn, aquela coisa de... Enfim, como o tema explode coração, né? Uma coisa quente. O contrário dos bolos caseirinhos, que já tem uma memória mais afetiva, que já tem uma coisa mais do aconchego, né? Do bolo de fubá, que já remete àquela infância, os períodos com as nossas avós, enfim, várias histórias aí que todos têm ligado ao bolo caseirinho. Foi então por isso que eu criei o curso de bolos vulcão. Falei, eu vou criar um curso de bolos vulcão. Ou seja, gente, eu já tô dando spoiler, talvez daqui 2 anos, quando eu realmente começar a abrir a minha loja de bolos, eu vou ter que pensar em outra possibilidade para diferenciar novamente meu produto, porque talvez minhas alunas aqui também já vai estar fazendo essa ideia. Mas é óbvio que eu não ia deixar de criar esse curso para passar para vocês. Então ele está um curso muito especial para mim, principalmente. Tá lindo, está incrível, foram vários testes, por mais que as pessoas tenham a impressão de que talvez bolos caseirinhos seja algo trivial. Gente, mas vocês não têm noção de que não é assim tão trivial. Bom, agora eu contei aqui, né, um pouquinho da minha história. E aí,
Muitas confeiteiras, principalmente para quem está iniciando na confeitaria, nos bolos caseiros, não tem noção da complexidade de se fazer também um bolo caseiro. Não é só bolo com pasta americana que é um pouquinho complicado, não. Fazer bolos caseiros também, quando você não tem especialidade no assunto, também se torna um desafio. E aí eu preparei uma aula para vocês aqui, onde eu vou contar alguns erros. Primeiro eu vou começar contando alguns erros, porque eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa aula primeiro, porque eu vou falar muita coisa importante, e eu vou falar muito, tá, gente? Então eu vou tentar aí abreviar o mais rápido possível, porque eu sei que todo mundo aqui está ansioso para ver quem que vai ser o ganhador do BBB, né? Então, vou dar essa aula aqui e aí no final dessa aula, quando eu falar que está tudo ok, a gente vai conversar um pouquinho mais para tirar as dúvidas. Combinado assim? Combinado? Vou pegar minha água antes, pera aí. Eu vou falar, eu sei que vai me dar sede. E é uma garrafinha mesmo, tá? Ok. Olha só, eu vou falar sobre os 5, na verdade não são 5 porque eu já coloquei alguns a mais, tá? Os erros ao iniciar na confeitaria. E o primeiro dele, outra coisa que eu vou falar também, a minha letra é um garrancho, então vocês já vão se acostumando. Porque eu sei fazer bolo, mas esse quadro aqui... Ó, o primeiro é a falta de organização. É o primeiro. É o primordial para começar não só na confeitaria de bolos caseiros, mas qualquer coisa que você queira trabalhar. E a organização é em geral. Desde enquanto você vai iniciar, desde que como você vai produzir, se você vai produzir todos os dias, se você vai produzir só algumas vezes durante a semana, se você, como que você vai começar para iniciar. Hoje uma aluna me perguntou assim, Lari, eu não sei quanto eu devo investir. Você pode investir R$50 como eu investi, né, no início, assim como você pode investir R$500. Mas se você não ter organização no seu negócio, você não vai conseguir obter sucesso, certo? E a organização, ela engloba tudo na confeitaria. Então, principalmente para quem está iniciando, quais são os dias que você vai produzir? Ah, eu não tenho como produzir todos os dias. Tá, então separe os dias que você vai produzir, certo? Qual que é o que você vai colocar no seu cardápio? Quais são os bolos que você vai vender? Né? Porque afinal de contas não dá para você fazer um cardápio extenso e querer vender tudo assim logo de início. Faça uma organização certinho para definir qual vai ser assim, a sua linha de produto, né? Quais são os horários que eu posso produzir, né? Afinal de contas, para quem vai começar trabalhando em casa, com os equipamentos que está em casa, a gente precisa conciliar os dois horários, certo? A gente não quer ficar, como acontece muito, até de madrugada fazendo bolos, né? Exceto, claro, tem alguns casos que realmente não dá, mas vamos tentar se organizar aí para que vocês tenham vida também, né, gente? Para que vocês vivam também, tenham o horário de trabalho e tenham o horário de lazer. Ah, eu só posso produzir 2 dias. Quais são esses dias que você pode produzir? Como você vai fazer para comunicar isso com o seu cliente? Porque é importante, você precisa comunicar isso para o seu cliente. O horário que você vai trabalhar, os dias que você vai trabalhar, com o que você vai produzir e comunicar isso muito bem, né? Outra coisa que é muito importante na organização, quais são os horários que você pode sair para fazer uma compra de supermercado? Afinal, você precisa comprar insumos, você precisa comprar embalagens, aí você precisa ter o horário para produção, você precisa organizar a sua casa inteira, né? Para começar a sua produção. Você precisa organizar os horários, se for você que vai sair para fazer as entregas, para sair para fazer as entregas. E organizar os horários também que o cliente pode vir buscar. E principalmente comunicar isso com o cliente, né? Porque é importante para o cliente entender como funciona o seu negócio. Aí algumas pessoas têm algumas crenças limitantes de falar assim, ah, mas se eu não produzo todos os dias, o meu cliente não vai gostar ou não vai comprar. Isso é falta de comunicação. Por quê? Eu vou explicar como que eu iniciei lá no começo. Quando eu comecei na confeitaria, eu não tinha como produzir todos os dias. Então eu fazia a minha organização da seguinte forma.
Na segunda-feira, eu já criava o cardápio do que eu ia produzir durante a semana, já criava o cardápio, já fazia a compra dos insumos, certo? Na terça-feira, eu produzia, já soltava o cardápio para os meus clientes, aliás, eu fazia isso na segunda-feira, né? Soltava o cardápio para os meus clientes para eles irem comprando. E eles sabiam que as minhas vendas eram de quarta e sexta-feira, certo? Então, na terça-feira, eu produzia, fazia as encomendas e algumas coisas também à pronta entrega. Na quarta-feira, eu saía, eu fazia muito a venda de porta em porta. O ano passado não foi tanto assim, mas estou contando mais do início para vocês entenderem como funcionava a organização. Colocava lá todos os produtos no meu carro e na quarta-feira eu saía para fazer as entregas e as vendas também. Na quinta-feira, na quarta-feira à tarde, já vendi tudo, já liberei tudo. Eu já tinha pensado também qual seria o cardápio da sexta, porque eu organizei lá na segunda-feira no início. Eu ia então na quarta-feira à tarde no supermercado comprar os insumos que faltava para a produção de sexta, se faltava algum. Geralmente sempre faltava, porque insumos perecíveis, algumas frutas, eu gosto de comprar sempre um dia antes, de preferência para deixar o mais fresquinho possível. Então na quarta tarde eu já comprava, na quinta-feira eu produzia novamente e na sexta-feira eu saía novamente para fazer as entregas. Então era muito bem organizado o meu horário, porque eu trabalhava em casa, né? E à noite eu tirava o meu descanso, né? A partir das 18 a 19 horas no máximo eu já parava de trabalhar. Claro que já teve vários dias que eu fiquei trabalhando até mais tarde, mas eu tentava e faço isso até hoje, né, no meu trabalho, de ter um certo horário que a gente precisa parar para descansar, porque afinal de contas, quando a gente trabalha em casa, muitas pessoas de fora não vê isso, mas é um fardo muito grande que a gente carrega, porque é como se a gente, de certa forma, né, não tivesse vida, porque a sua própria casa, o seu ambiente familiar e o seu ambiente de trabalho. Então, quando você não tem essa organização, fica muito pesado, fica muito desgastante, e aí você vai ficar desmotivada, e aí você vai desanimar, e muitas vezes vai querer desistir disso. Então, por isso a organização é importante. E aí eu fazia a organização da limpeza também, porque é muito importante. Então eu começava em um ambiente limpo, conforme eu ia produzindo eu já ia lá limpando, afinal era eu sozinha, né? Depois eu não queria ficar à noite lavando uma pilha de louça, por mais que ia ter, mas eu já ia organizando ali também durante a produção, né? No finalzinho da minha produção, a cozinha já estava limpinha, já estava tudo organizado, era só eu relaxar, tirar o meu tempo com a minha família ali, com a minha filha, fazer alguma coisa que eu gosto. Então eu organizava muito bem a minha rotina de trabalho e a organização também vinha até em metas de quanto eu tinha que tirar de lucro. Então naquela época, por exemplo, eu estipulava que eu tinha que vender em torno de 1.200 a 1.400 por semana, né? Eu fazia esse objetivo. Então eu sabendo que desses 1.200 a 1.400, uma parte era o meu lucro, uma parte era despesas e uma parte eram os gastos que eu não conseguia somar, como água, luz, os custos fixos, né? Água, luz, combustível que eu gastava para ir fazer compras, por exemplo, detergente, enfim. Então eu fazia a organização do meu trabalho em geral, né? Então a organização em tudo, e isso é muito importante, você parar e colocar no papel como você vai trabalhar. E lembre-se de sempre, mas sempre comunicar ao seu cliente de como é a sua forma de trabalho. Porque o seu cliente, ele vai entender. O meu cliente, eles entendiam as minhas limitações e entendem até hoje. E eles sabiam que o meu dia de vendas era quarta e sexta-feira. Que eram esses os dias que eu saía com as produções, certo? De sábado, geralmente eu pegava uma encomenda de bolo, de aniversário, quando tinha, né? Era mais no final de semana. Mas de quarta e sexta-feira era o dia que eu fazia as maiores vendas. Eu concentrava minhas vendas para eu não ter que produzir picado, né, todos os dias. Então eu concentrava minhas vendas nesses 2 dias e organizava muito bem a minha rotina de trabalho, a minha produção, o meu financeiro, para que eu conseguisse entregar. Então a organização aqui, ó, principalmente nesse curso de bolos Vulcão. Trabalhar, usar insumos, né? Insumos de qualidade.
certo? O que acontece? Muitas confeiteiras, principalmente quem está iniciando, tem aquela ilusão de se eu colocar o preço... Uma que elas não precificam o produto corretamente, se baseia o preço da concorrência, acontece muito. E outras que elas colocam o preço lá embaixo para conquistar cliente. Então veja bem, gente, cliente que vem pelo preço vai embora pelo preço, porque ele sempre vai encontrar alguém com preço melhor que o seu. Agora, o cliente que vem pela qualidade, ele permanece. Pelo valor do seu produto, ele permanece, tá? E é um cliente fiel. Então você precisa colocar na balança qual que é o tipo de cliente que você quer realmente ofertar. E eu já vou logo avisando que esse curso de bolos vulcão, ele é um curso totalmente apelativo, principalmente no visual. É aquele curso que nem eu falei no início, aquele curso sexy, aquele curso, né, que a pessoa sente desejo em comer aquilo. Então é importantíssimo você usar produtos, insumos de boa qualidade, tá? Porque quando o cliente ele vê o seu produto ali, que apela muito pelo visual e ele sente desejo, vontade de comer aquele produto, é óbvio que ele está enxergando a qualidade naquele produto. E aí vocês não tenham medo de precificar o seu produto, tá? O medo, quando a gente tem essa objeção do medo, isso é mais uma objeção nossa do que do próprio cliente. Porque quando temos esse medo é porque não conseguimos nos colocar em uma posição de líder em nosso negócio para enxergar realmente o valor. Então, se você não se coloca como uma líder do seu negócio e você não mostra o valor do seu produto para o seu cliente, não ache que é seu cliente que vai enxergar. E aí depois vai acontecer que nem eu vejo aí muitas confeiteiras, porque meu cliente não valoriza o meu trabalho. Porque... Gente, então isso é uma crença limitante que vocês mesmos colocam na cabeça. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. E outra coisa, antes de eu dar esse exemplo, é lembrar que, principalmente para esse curso de bolos vulcão... Meninas, aqui é a Anne, que tá ajudando a Lari. Me falam como tá o som, que agora até tem um pouquinho a mais de mensagens de travamento. Fala pra gente. Tá ouvindo aí? Tá tudo ok? Se vocês estão ouvindo, se a imagem tá boa. Às vezes é o aparelho, a internet de vocês, entra, sai de novo, entra de novo. Isso, atualiza aí o Instagram, gente, que a internet aqui tá babado. Deixa eu colocar aqui também pra eu ver se vai travando enquanto isso. Mas tá tudo ok? Dá uma nota aí, vocês estão me ouvindo Márcia legal. tá falando que tá ótimo, Michele tá falando que tá ótimo, a Dani, tudo ok. Vamos continuar? Então vamos. Deixa eu abaixar aqui que eu vou acompanhando até daqui também pra ver se tá tudo ok. Então, voltando ao nosso assunto. Quando a gente acha essas objeções de que as pessoas não valorizam o nosso trabalho, é uma coisa mais interna nossa do que do nosso próprio cliente, certo? Então, quando você vai ofertar um tipo de produto como esse, que eu vou ensinar pra vocês, é importante vocês colocarem qualidade, principalmente nos insumos, porque vocês estão vendendo mais um produto visual, além de ser um produto totalmente gostoso, tá? Ele não é mais, não é que nem, por exemplo, o bolo caseirinho, né? Que tem toda aquela, que nem eu já falei, que remete àquela memória afetiva. Ele é totalmente o contrário do bolo de fubá, por exemplo, né? Por mais que seja muito complexo fazer um bolo de fubá com goiabado. Mas ele é totalmente diferente. Ele tem uma pegada mais visual, né? Uma coisa mais de desejo. Então, o cliente que vê o seu produto, se você elaborar um bom produto, você vai vender, por mais que ele obtenha muitas qualidades, muitos insumos de qualidade, e isso é importante. E a experiência que eu tive, que eu quero comentar com vocês, esses tempos atrás, eu vi um patrocinado, né, uma hamburgueria aqui da minha cidade, onde eles ofertavam aqueles combos. Eu não sei se vocês já viram alguns videozinhos americanos onde o pessoal faz muito isso por lá, de colocar vários hambúrgueres, batata com muito cheddar e bacon, aquelas cebolas, como eu não lembro o nome mais, os nuggets, né, vários molhos deliciosos, e aí eu vi que eles faziam isso, aí eu falei, meu Deus, eu preciso comprar essa caixa aqui, porque imagina, você tirar um final de semana, era esse meu intuito. Eu já criei toda uma experiência pra mim ali naquele momento. Por isso que eu vou falar muito disso amanhã também, de vocês
criarem experiências para o cliente de vocês, na comunicação para vender. Então, naquele momento eu já estava criando a minha experiência ali. Falei, nossa, eu vou comprar essa caixa aqui, porque vinha 3 hambúrgueres, um monte de batata, Coca-Cola e enfim. Falei, porque no final de semana, vou deixar para comprar no final de semana, porque no final de semana eu tirei o sábado, eu e minha filha, falei pra ela, ó, a gente vai fazer a noite Netflix. A gente vai assistir Netflix comendo isso daqui, toda animada. Falei, eu vou comprar isso daqui. E ela falou, nossa, que delícia. Sabe aquela coisa assim? No estilo americano mesmo. Beleza, chegou o tanto esperado dia que eu tinha feito a minha encomenda da minha caixa cheia de hambúrgueres e batata frita com muito cheddar e bacon, gente. Na hora que eu comi o hambúrguer, era a mesma coisa de ter dado uma facada, assim, porque toda aquela experiência, aquele momento que eu criei pra mim foi por água abaixo. Primeiro que não era barato esse combo e tal. E era muito ruim, era um hambúrguer industrializado, uma batata não condiz com a foto que estava lá. Não tinha nada a ver com a imagem e pra mim foi péssimo a experiência, foi péssimo, eu fiquei muito frustrada. Porque eu falei, eu queria comer, eu estava disposta a pagar muito mais por aquele produto que eu estava vendo. E não foi isso que eles ofertaram. Então a minha decepção foi muito grande. Então por isso que eu falo que é uma crença limitante muito de vocês em ficar com medo de colocar o preço. Porque quando o cliente está vendo um produto, o cliente não é burro, tá? Ele não é burro. Quando ele está vendo um produto, você está lá fazendo uma imagem que é usado um produto de boa qualidade, que é usado Nutella mesmo, né? Que não é usado creme de avelã Nut, que é horrível, que é usado leite ninho mesmo, um leite condensado de boa qualidade, ele vai sentir desejo e necessidade de comprar aquele produto. Então você tem que atrair este público. Ah, Lari, vocês podem me falar assim, mas eu tenho os dois públicos. Tudo bem, mas lembrando que você pode ter os dois públicos sim, por exemplo. Pode vender lá um bolo mais em conta para um público que quer só por preço, porque embutindo qualidade, óbvio, porque dá para fazer bolos que aonde você tem um gasto menor em embuste de qualidade, por exemplo, fazer um bolo de cenoura simples, você vai gastar muito menos do que você fazer um bolo vulcão de cenoura, né? Você não vai estar pecando na qualidade, mas se o cliente quer vir pelo preço, ele pode ter a opção de pegar o bolo de cenoura simples. Agora, se o cliente vem porque ele quer aquela experiência, ele quer aquele bolo chocolatudo, ele sabe que vai custar muito mais caro, tá? Eu vou dar outro exemplo para vocês terem noção. A rede McDonald's. Eles vendem lá uma linha de lanches, a Signature, né, que é uma linha mais sofisticada, uns combos mais sofisticados, onde tem um pão de... como que chama? Um pão de brioche. Tem um hambúrguer que ele é de picanha e é muito mais caro e é delicioso. Assim como eles têm o lanche que você compra 2 por 15. É bom? Não é tão bom como você comprar da linha Signature, que é muito mais caro. Mas dá pra entender que tem o público que compra os 2 por 15, né? Porque ele vai ali pelo preço, afinal ele... Enfim. E dá pra entender que tem o público que compra o Signature. Isso não quer dizer que o público que compra lá os 2 por 15 pode ser também o mesmo público, porque de vez em quando, por que não? Ele quer viver uma experiência. Por isso que o curso, esse curso de bolos vulcão, ele diferencia dos caseirinhos, né? Vamos dizer assim, ele diferencia muito dos caseirinhos nessa pegada, principalmente para você ofertar uma experiência ali para o seu cliente. Então, ó, insumos é muito importante. E aqui, as outras partes, eu quero falar mais de erros técnicos. Principalmente porque muitas alunas me fizeram esse tipo de pergunta e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Ó, a terceira é usar ingredientes gelados. Parece bobo, né? Parece uma coisa assim, nossa, Lari. Mas, gente, isso acontece muito, muito. Principalmente para quem está iniciando e não sabe como fazer um bolo
caseirinho com perfeição, né? Para comercializar, vamos dizer assim, porque a gente tem o hábito de fazer um bolo ali caseiro para casa, né? A gente não pode trabalhar com ingredientes gelados, principalmente para produção, tá? Por quê? Porque ingrediente gelado, ele vai alterar na qualidade do produto. A massa vai crescer menos, ela vai ficar mais compacta e não vai crescer tanto, além também de não ajudar a funcionalidade do fermento, porque ele vai demorar muito mais tempo para reagir. Então é importantíssimo ingredientes em temperatura ambiente. Ah, Lara, mas a minha região é muito quente, eu tenho que guardar o leite na geladeira, eu tenho que guardar o ovo na geladeira, eu tenho que guardar a farinha na geladeira. Pode, não tem problema. Não tem necessidade, tá, gente? Não tem necessidade. Esses ingredientes, exceto o leite, né, pode ser armazenado em temperatura ambiente. Tanto o ovo, a farinha, o açúcar, o óleo, o fermento, não precisa colocar na geladeira. Mas, se é o seu caso, você precisa colocar na geladeira, tudo bem, pode colocar. Porém, antes de começar a produção, tira da geladeira. Então, 30 minutinhos antes lá de você fazer o seu mise en place, de toda a produção, e fazer o mise en place, ele entra dentro da organização também, tá? Porque você vai organizar a sua produção, você vai separar os ingredientes, você vai separar o material que você vai usar, as formas, separar o seu liquidificador, a batedeira, enfim, para fazer o seu bolo, certo? Então aqui, ó, ingredientes sempre em temperatura ambiente, porque senão vai dar diferença sim. E aí a diferença que acontece muito, alguns erros que acontecem muito quando usam ingredientes gelados. O bolo ele não cresce tanto, ele vai assar muito mais rápido do lado de fora, deixando mais moreninho, e do lado de dentro mais claro. E aí ele pode dar uma leve murchada, porque ele vai demorar demais para crescer, porque os ingredientes, até esses ingredientes que estavam gelados começar a esquentar e reagir, o fermento ele começa a reagir, ele tem o tempo de fermentação de 18 minutos. Então ele tem que crescer o suficiente ali no forno em 18 minutos. Por isso que fala assim, só pode abrir o forno depois de 25 minutos. Porque depois de 25 minutos o fermento já vai ter reagido o suficiente, o seu bolo já vai estar estruturado, aí é só aguardar ele terminar de assar. Então os ingredientes têm que estar em temperatura ambiente, porque senão ele não vai crescer tanto, não vai ficar tão fofinho como ele teria que ficar, e aí ele fica com aquela barriguinha na lateral, sabe? Alguém já fez bolo que ficou aquela barriguinha? Então ele fica com esse aspecto geralmente quando se usa ingredientes gelados. Então, ó, toma cuidado ao usar ingredientes gelados. Outra coisa que acontece muito, né? Bater a massa em excesso. Então aqui não quer dizer que você não vai ter que bater, né? Você tem que emulsionar muito bem todos os ingredientes antes de adicionar a farinha e o fermento, né? As nossas avós explicaram assim, mas não tecnicamente nesse conceito, né? Porque eu aprendi, por exemplo, quando eu era pequenininha com a minha avó, que eu tinha que bater a massa muito bem. Hoje eu entendo porque meus bolos eram duros, borrachudos, porque eu desenvolvi o glúten na receita e não pode acontecer isso. Você tem que bater muito bem o óleo, o ovo, o leite e o açúcar. Seja na mão, seja na batedeira, seja no liquidificador. Muito bem, até emulsionar muito bem essas misturas, tá? Até porque também a gente não quer um bolo que fica com gosto de óleo, com gosto de ovos, nada disso. Que eu já vou falar disso já, que são alguns mitos também que vocês colocam. Bateu a massa muito bem, aí sim você tira do liquidificador alguma coisa, aí você vai adicionar a farinha de trigo e o fermento e vai misturar ali com o fouet delicadamente, de baixo para cima, delicadamente. Sem bater demais essa farinha de trigo, porque não queremos desenvolver o glúten. Se você bate demais, o que acontece? Seu bolo também vai murchar, né? Vai ficar com aquela barriguinha, pode acontecer também. Pode acontecer dele rachar em cima, né? E aí ele vai ficar borrachudo. Ele vai ficar borrachudo e duro. Então se o seu bolo está ficando borrachudo e duro, pode ser que você esteja batendo a massa demais. Certo? Outra coisa que acontece muito nesses erros técnicos
forno. Forno desregulado, forno quente ou forno frio. Vou falar dos três aqui rapidamente. Gente, eu costumo brincar que forno é algo assim muito íntimo nosso, né? É igual marido. Só as esposas conhecem realmente o marido que tem dentro de casa. É praticamente a mesma coisa da cozinheira da boleira. Ela precisa conhecer o forno dela. E é claro que tecnicamente na receita eu estou lá falando sem forno a 180 graus, né? Aproximadamente 180 graus. Isso não quer dizer que é uma exatidão. Você precisa conhecer seu forno. Seu forno, às vezes, a temperatura dele acaba sendo diferente de outros. E aí você precisa fazer uns testes, né? E aí, o que acontece? Quando você assa, acontece muito esse erro. Uma aluna, acabei de responder ela, inclusive, porque eu falei pra ela, ela tava tendo uma dificuldade com uma massa dela. Ela falou assim, Lari, eu faço essa massa há mais de 20 anos. E está dando errado, e é só essa massa. Aí eu falei, olha, faz isso. Aí ela falou que era problema do forno dela, que ela aumentou lá um pontinho e deu certo. Se o seu forno está muito baixo, por exemplo, seus bolos, ele não vai ter força o suficiente para crescer. Então ele vai crescer, mas ele não vai ter força para manter. E aí ele vai abaixar, vai dar uma leve murchada. E também pode criar aquelas barriguinhas. Isso é sinal de forno baixo também, certo? Além de ingredientes gelados. Se o seu forno estiver muito alto, seu bolo vai assar, vai crescer, vai assar rapidamente as laterais e a parte de cima, né, deixando mais caramelizado. E aí... Nossa, tá barulhento. Peraí, lá, aproveitar que a moto passou. Gente, os comentários... Depois eu vou respondendo vocês todas as dúvidas. Tenta desativar o comentário aí no Instagram de vocês. Porque, desativa que agora dá pra desativar. Os comentários aqui pra gente é uma ponte pra gente saber se o som tá bom, se a luz tá boa, entendeu? Se a gente desativa, às vezes a gente fica sem som. Por mais que tenha outros aparelhos aqui, são aparelhos diferentes, tá bom? Tem aí, ó, nos 3 pontinhos, parece, não sei como que é, que dá pra vocês mesmo desativar o comentário pra vocês verem a tela toda. A gente não vai desativar justamente pra acompanhar, pra ver se tá tudo ok a live, se vocês estão ouvindo, porque já aconteceu de eu dar aula aqui, gente, depois de 5 minutos eu descobri que tava sem áudio, tá? Então dá pra vocês desativarem aí, beleza? Então voltando aqui ao nosso raciocínio. E aí, quando você não conhece o seu forno, né? Então, quando ele assa uma temperatura muito quente, e aí vai acontecer o quê? O seu bolo, ele vai assar muito mais rápido nas laterais e na parte de cima, vai caramelizar muito mais rápido, né? Podendo até ficar muito dourado, e aí vai rachar a superfície. E aí tem gente, eu fico vendo assim, algumas alunas falam, ai, bolo lindo, eu acho lindo quando racha. Não que não seja bonito, realmente um bolo que fica rachado em cima é muito bonito, mas isso são pequenos detalhes de que ao assar o seu bolo alguma coisa ali se fez errado. Então a maioria das vezes é temperatura muito alta. Então se você ir observar esses pequenos detalhes e ir regulando a temperatura do seu forno, porque o bolo em cima ele tem que ficar lisinho, ele tem que assar todo por igual. Igual o bolo de cenoura que eu postei esses dias aqui no Instagram, que ele tá todo por igual, inclusive o meio. A cor dele manteve tanto nas laterais e por cima, e também o meio. Tem que ficar daquele jeitinho, tá? E forno desregulado, né, gente? Se seu forno assa de um lado muito mais rápido do que do outro, que pode acontecer, né? Ou você pode estar colocando aí, eu aconselho sempre colocar a forma, centralizar a forma, não muito próximo, né, das chamas, né? Se você for colocar mais de 2 bolos para assar, então tenta centralizar os 2, colocar certinho, porque e observa se o seu forno não está desregulado, porque se ele estiver desregulado também pode acontecer aí algum errinho técnico, e aí nesse caso, se o forno estiver desregulado, aí teria que ser um técnico. Então, fiquem atentos. Forno baixo pode dar errado no seu bolo não vai estruturar o suficiente e vai abaixar, mesmo que vocês seguem a receita certinho, porque é o que eu mais recebo. Ah, Lara, eu segui sua receita assim, certinho e deu errado. Então, por isso que eu estou passando esses erros técnicos, esse pouquinho, né, dos erros técnicos, porque tem muito mais, para vocês já irem percebendo o que pode estar acontecendo de errado aí na sua produção, se alguma dessas coisinhas estiver acontecendo, ok? Outra
coisa que é muito importante, é uma cesta aqui, ó, que parece que é trivial, é desinformar corretamente. Vou colocar aqui o desinforme. E aí, gente, principalmente para os bolos vulcão, eu aconselho vocês usarem um bom desmoldante, né? Tem 3 formas mais comuns, assim, de untar a forma. A maioria faz com farinha, margarina e farinha, né? Tem o desmoldante caseiro, que inclusive eu vou falar pra Dani depois passar amanhã pra vocês fazerem, porque amanhã a gente vai fazer um bolo junto. E aí vocês vão já ter a receitinha do desmoldante caseiro pra quem for usar. E tem também o desmoldante spray, olha, que é esse daqui. Aí no caso é só você espirrar na forma, rapidinho. Amanhã também vou mostrar, muito prático. E por que eu estou falando do desinforme? Antes de falar de alguns problemas. Porque o bolo vulcão, ele pesa muito para um visual, né, apelativo. Então o bolo tem que estar perfeito, de preferência. Claro, se quebrou um pedacinho ali, né, dá pra consertar? Dá. Mas de preferência o bolo tem que estar perfeito ao desenformar. E por isso que eu gosto muito de usar o desmoldante. Por quê? A farinha nesse caso, se você desenforma lá, se você usa para untar a sua forma margarina e farinha de trigo, ela junta aquela película de farinha de trigo. E com isso, faz com que fique muito mais dourado. Então, o desmoldante é bom por causa disso. E aí o segredo para desenformar, que muitos erram, muitos pecam nisso, é o tempo certo para fazer esse desenforme. Então você assola o bolo, seu bolo ficou pronto. Você vai tirar do forno imediatamente e colocar ele na grade do fogão. Não façam, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Desliga o forno e deixa o bolo lá dentro do forno, depois tira e desenforma quando esfria. Não façam isso. Eu já fiz muito isso também. Por quê? Porque seu forno tá quente, seu bolo vai continuar assando. Mesmo desligado, ele vai continuar assando e se ele assar demais, ele vai ficar seco, tá? Então, forno quente demais e excesso de fornos vai deixar o seu bolo seco. Então, terminou de assar, espetou o palito lá, o palito saiu sequinho, tira do forno, coloca em cima da grade do fogão e aguarda 10 minutos para desenformar. Depois de 10 minutos, passa a vaquinha pela lateral se for preciso. Geralmente esses desmoldantes ele solta com facilidade, às vezes nem é preciso. Mas mesmo assim, passa a faquinha para segurar que tá tudo ok, dá uma chacoalhadinha na forma e desenforma. Não deixe para desenformar. Tem uma aluna minha que falou para mim, Lari, meus bolos não ficam perfeitinhos igual o seu, sempre dá umas quebradinhas. Eu falei, como você desenforma? Geralmente eu faço e desenformo no outro dia. Eu falei, então é isso que está acontecendo, você tem que desenformar depois de 10 minutinhos. Se você desenformar antes, seu bolo vai estar tão fofo que ele vai quebrar. Vocês já viram alguns vídeos assim que o pessoal solta na internet? Aqueles bolos vulcão que é praticamente uma erupção, né? Que parece larva. Eles colocam a cobertura e aí o bolo abre. É desenforme. Provavelmente a pessoa desenformou quente e ela colocou a cobertura lá em cima pelando também. O bolo não aguenta. E aí ele desmorona tudo. Então é isso que acontece, tá? Então você tem que esperar 10 minutinhos para desenformar o seu bolo. Você vai desenformar ele quente ainda, porque ele precisa estar quente para desenformar, mas não na hora que saiu do forno. Aguarda 10 minutinhos, os 10 minutinhos ele vai estruturar e aí depois você desenforma. E aí, se você esperar demais para desenformar, o que ele vai acontecer? As laterais da forma tá quente. E aí ele vai esquentar o seu bolo. Sabe quando a gente vai tomar banho? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente toma banho no quente e aí o vidro do box começa a embaçar, né? Fica aquelas... É isso que vai acontecer com o seu forno. Vai gerar umidade ali na forma e essa umidade vai grudar no bolo. E quando você vai desenformar, ele vai quebrar. Sair alguns pequenos pedaços na forma. Isso quer dizer que você demorou muito para desenformar também. Por isso que eu coloco o prazo aí de no máximo 10 minutinhos e desenforma, tá? Isso para bolos no estilo vulcão, né? As massas tradicionais. Porque massas, por exemplo, massas cremosas, quando você vai desenformar, é outro processo. Aí você precisa realmente esperar o bolo esfriar
para depois desenformar. Mas nesse caso dessas massas tradicionais, para fazer o bolo vulcão, 10 minutinhos e desenforma. Então isso daqui, ó, acontece muito, 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 tá? Passados 5 erros, quanto tempo a gente já tá de live aí, pra ter uma noção? Nossa senhora, gente, tem tanta coisa pra falar ainda, mas eu vou tentar ser. Passados 5 erros aqui pra vocês, agora eu quero falar pra vocês a dúvida que todo mundo tem, que é sobre manteiga e óleo, né? Qual que é a melhor massa para se trabalhar? Então, eu já vou adiantando aqui para vocês, quem é a minha aluna sabe que eu gosto de trabalhar com massas à base de óleo. E por quê? Comercialmente falando, quando a gente vai produzir, ela é melhor para se trabalhar. Além de, claro, ser muito mais em conta, porque manteiga acaba sendo muito mais caro. Ah, mas não poderia usar margarina? Gente, se for substituir a margarina, a manteiga para usar margarina, então usa o óleo de uma vez. As pessoas têm aquela crença limitante de achar que o óleo, mas não é tão saudável. Aliás, nenhum tipo de gordura é saudável, nem a gordura de coco. Mas a gente não tem como, né, tirar totalmente. E outra, a gordura em um bolo, ela faz parte de 20%. A pessoa não vai estar consumindo ali um copo de óleo, ela vai estar consumindo uma fatia de bolo, né? Então, é 20% de gordura naquele bolo todo. Então, é um detalhe bem pequeno para as pessoas levarem tanto assim em consideração. Então, eu quero falar um pouquinho das diferenças e por que eu trabalho com óleo, tá? Comercialmente falando. A manteiga e óleo. A manteiga, a estrutura da massa é uma estrutura mais esmigalhada. Enquanto a de óleo, ela é uma estrutura mais... fugiu a palavra, gente, eu falo isso direto. Compacta. Então, é essa a diferença. Então, uma massa amanteigada, a estrutura dela é mais esmigalhadinha. Você vai partir o bolo, você já vai ver que ele... Sabe quando dá aquela esfarelada? Ela é esmigalhada e esfareladinha. O bolo à base de óleo, ele é mais compacto, mais firme, tá? E aí também, o bolo à base de manteiga, ele tende a ficar seco mais rápido. Ele tem a mesma validade, mas ele tende a ficar seco mais rápido. Principalmente se você precisar armazenar dentro da geladeira, tá? E por quê? Porque manteiga dentro da geladeira é duro. E aí quando você vai tirar da geladeira para consumir, você vai precisar, se você quiser, claro, esperar a manteiga ali amolecer, mas mesmo assim o seu bolo vai estar mais seco comparado à base de óleo, que pode ser armazenado, ele vai ficar duro sim quando sai de dentro da geladeira, porque afinal todo bolo dentro da geladeira, qualquer coisa dentro da geladeira tende a endurecer mais rápido, porém ele vai manter a umidade. Então ele mantém a umidade, certo? Outra coisa aqui também. Então o armazenamento, né? O armazenamento para os dois é a mesma forma. Porém, o armazenamento para bolos feitos à base de óleo, então eu coloco aí, eu vou falar já sobre validade, conservação e armazenamento, mas eu estipulo geralmente 5 dias. Porém, no 5º dia, o bolo feito à base de óleo, ele tem uma conservação em relação à umidade melhor do que o bolo feito à base de manteiga, que ele vai estar muito mais seco, tá? Muito mais seco e duro também. Então são essas as vantagens e diferenças de se trabalhar. E aí algumas pessoas podem falar, eu não gosto da massa da base de óleo porque fica com gosto de óleo. Não fica com gosto de óleo. Se estiver ficando com gosto de óleo o seu bolo, você não está liquidificando corretamente isso daí. Nenhuma massa muito bem batida vai ficar com gosto de ovo ou vai ficar com gosto de óleo, tá? Então, lembrando novamente lá,
Você tem que bater muito bem todos os ingredientes, liquidificar muito bem todos os ingredientes antes de adicionar a farinha e o fermento. Seja bater na batedeira, seja bater no liquidificador, seja bater no fouet. Precisa bater muito bem, certo? Então, comercialmente falando, a massa à base de óleo, ela tem uma durabilidade ali para o seu cliente um pouquinho mais, tá? Do que a massa à base de manteiga, que geralmente no segundo, terceiro dia, ela já não tá assim tão legal, ela tá muito dura para ser consumida, certo? Então, comercialmente falando, o óleo, as massas à base de óleo é melhor. Ah, Lari, não gosto de óleo de soja, posso usar óleo de milho? Você pode usar o óleo que você quiser, pode usar até o óleo de coco, se você achar que compensa para sua produção, ok? Ah, e o óleo de soja tem um gosto diferente. Tem, mas como eu falei, do de milho, do de canola, do de girassol, tem, sim. Mas como eu falei, se você liquidificar e fazer essa emulsão muito bem, essa mistura muito bem, não vai ficar com gosto de óleo. Porque lembrando que em uma receita toda de bolo, a gordura é equivalente a 20 gramas da receita, 20% da receita aproximadamente. Então a gordura, ela é importante ali para a umidade do seu bolo. Certo? Então não vai ficar com gosto de óleo. Correto? E aí, eu quero mostrar, antes de falar de umidade, de conservação, validade, armazenamento, os utensílios que eu trabalho. Eu também quero falar um pouquinho sobre batedeira, liquidificador, qual que é o melhor. Quais são os utensílios que você precisa ter para iniciar? Mas lembrando que, se você está iniciando, comece pelo que você tem, certo? Mas os utensílios melhores para se fazer bolo vulcão, eu vou mostrar para vocês. É importante ter uma balança, tá? Essa balança aqui, gente, eu comprei no Mercado Livre, paguei acho que R$28 na época, ela é bem baratinha. Então, compensa vocês comprarem uma balança para vocês terem exatidão na receita, porque acredita, vocês perderem uma receita vai ficar muito mais caro do que se você comprar uma balança, tá? Porque este curso que eu vou dar para vocês, ele é todo em gramas. Lari, por que ele é todo em gramas? Porque todas as receitas eu tive que fazer modificações para dar um resultado perfeito para a massa. Então, as massas que vai conter dentro desse curso, por exemplo, a massa de chocolate não é a mesma medida da outra massa de caseirinho. Eu tive que modificar tudo. Porque um bolo caseirinho, vulcão, né, a gente tem que ficar aquele bolo retinho, para ele ficar bem bonitinho. Não que as outras massas não dá certo, claro que dá. Mas eu tentei aproveitar o máximo possível dos ingredientes, equilibrei em outras coisas, tirei algumas coisinhas ali para ficar bem perfeito. Eu fiz muitos testes, acreditam? Para que dê exatamente, para que fique exatamente igual, certo? E aí, desmoldante, pode ser esse spray, pode ser o caseirinho que eu vou passar para a receitinha para vocês amanhã, que é margarina, farinha e óleo, a receitinha, mas vou passar. Uma panela boa para fazer brigadeiro. Todo mundo pergunta lá, essa panela que não gruda. A minha panela é essa da Tramontina. Eu gosto bastante dela. Não tenho aquela panela ainda, né, de fazer aquela elétrica, porque a minha produção eu faço mais para montar curso. Então quem tiver uma grande produção, tiver a possibilidade de comprar, vai ser ótimo. Mas para quem está iniciando e pergunta muito, essa panela que eu uso, eu comprei ela no Carrefour, ela é antiaderente. E eu ainda fiz até um Reels aí no Instagram um tempinho atrás, falando como que eu impermeabilizo para manter a aderência dela por muito mais tempo. Depois eu compartilho lá nos stories para vocês verem. Essa panela eu uso para fazer brigadeiro. E aí eu aconselho que, se vocês forem comprar uma panela, né, para fazer brigadeiro, ou se vocês forem pegar, dá para pegar que você tem na casa de vocês, mas deixe uma panela específica para fazer doces, tá? Porque se você usar essa panela aqui para fazer um arroz, para fazer um frango com quiabo, gente, vai ficar com gosto, vai pegar, puxa muito gosto. Por mais que você lave e deixe de molho, ainda fica com cheiro, sabe? Então, de preferência, deixa a panela reservada apenas para fazer
seus doces. Nossa, eu lembro que o ano passado eu ficava muito nervosa quando eu via que alguém tinha pego minha panela de brigadeiro pra fazer alguma coisa que não era brigadeiro. Eu ficava tão nervosa, então é por esses motivos. E além também, né, de manter por muito mais tempo a impermeabilização da panela. Então, eu aconselho assim, certo? Outra coisa que vocês vão precisar, um bom fouet e uma espátula pão duro, que isso daqui vocês acham, né, com muita facilidade, em qualquer lojinha, é bem baratinho. Eu peguei essa decoração porque ela é tão bonitinha, mas pega aquelas retas, né, porque essa decoração aqui não tira nada da lateral, é só pra enfeite mesmo. E eu quero mostrar as formas com que eu trabalho. Olha só, os caseirinhos tradicionais eu uso essas duas formas. Essa tamanho 24 me rende uma receita. Essa tamanho 18 me rende dois bolinhos com uma receita. Então essa rende um bolo, essa rende 2 bolinhos, tá? Olha só a diferença, eu costumava vender muito essa daqui, porque afinal o cliente, a percepção de valor com essa daqui acaba sendo maior, porque ele tem uma impressão de que o bolo sai mais barato, né? Porque ele é menor, dá 2 bolos, do que se ele fosse comprar um bolo inteiro. Então eu vendia muito nessa daqui, tá? Porém, nesses cursos, eu usei essas duas formas. 22, é um pouco menor, e forma 15 suíça. É importante, suíça. Qual que é a diferença? Ó, a forma 18 para a forma 15, ela tem o mesmo tamanho aqui na boca, mas ela é mais afunilada, certo? Aí você pode ver que aqui embaixo, ó, olha a diferença, ok? Então a forma 15, ela vai um pouco menos de massa do que a forma 18. E aí ela fica um bolo mais afuniladinho, enquanto a forma 18 fica um bolo mais retinho, ok? Então, para as receitas, que amanhã a gente vai fazer a receitinha do bolo junto, eu usei forma suíça, tamanho 15, e a forma 22, tá? Que ela deixa um bolo, as receitas, eu adaptei elas para ser um bolinho mais reto e mais alto, tá? Ao contrário dessa forma daqui, que geralmente os bolos que eu faço na forma 24, ela é um pouquinho, o bolo é mais, faz aquela montanha, né? E olha só a diferença, tá? É a mesma coisa embaixo, é só o tamanho que modifica, ok? Então, para bolos bucão, eu coloquei esses dois tamanhos. Por que eu coloquei esses dois tamanhos? Porque a forma 22, como é um bolo bucão, ele tem aquela coisa muito de apelar pro visual, né? Então, um bolo vulcão nesse tamanho aqui, claro, ficaria bonito, apetitoso e tal, mas é muita coisa, no meu ponto de vista, tá? E aí eu preferi fazer na 22, ok? Então, essas são as formas que eu uso pra fazer os meus bolos caseirinhos. Lari, onde você comprou? Tem no site da Caparrós. Mas, gente, se vocês pesquisarem no Mercado Livre também, vocês vão pegar bastante oferta dessas formas. E essas formas aqui eu comprei na minha cidade mesmo, nas lojinhas, eu nem lembro marca, nada disso. Que mais aqui de utensílios? Então esses são os utensílios básicos que vocês vão iniciar com produção de bolos caseiros. Lara, eu não tenho a maioria, mas se você tiver o suficiente para iniciar, comece. Gente, quando eu comecei com R$50, eu tinha uma forma, que eu ainda tenho ela até hoje, eu deveria ter separado para vocês verem. Eu tenho ela até hoje. Eu tinha um liquidificador da Valita, que eu tinha pago na época R$90. Era um liquidificador bem baratinho. E eu comecei com esses dois equipamentos. Eu comprei só a embalagem. Então, por isso que eu falo, comece com o que você tem. E aí, quando você tiver possibilidade de investir em materiais de boa qualidade, e aí vocês já têm uma noção, com esses utensílios que eu coloquei, o que vocês vão precisar, tá? Aí vocês já podem começar a comprar. Pô, mesmo assim, são utensílios simples e bem barato. Vocês vão perceber que é muito simples e bem em conta, comparando a outras coisas na confeitaria, certo? E aí, quero falar agora, tá tudo ok até aí? Estão acompanhando legal? Responde aí pra mim. Porque, nossa, deve falar assim, os novos devem falar, gente, essa menina não para de falar. Estão respondendo, Anne?
Sim, tem várias dúvidas. Ah, que delícia, eu adoro quando tem dúvida, mas vocês vão esperar um pouquinho ainda, tá? Mandei um oi aqui, falei pro pessoal anotar. Anota aí as tudo dúvidas, no final. que a gente vai responder já já. Agora vamos falar de batedeira e liquidificador. Esse curso, olha só, sempre usei liquidificador, quem é aluna minha sabe, mas esse curso eu fiz na batedeira. E por quê? Vou falar com sinceridade por que eu fiz. Porque eu queria praticidade naquele momento. Um dia eu fiz um bolo na batedeira e aí eu sujei um bowl só. Olha a preguiça da pessoa. Eu sujei só o bowl ali da batedeira. O contrário do liquidificador, eu sujo o liquidificador, sujo o outro bowl, né? E aí eu tinha 2 coisas para lavar. Mas eu comecei a perceber algumas coisas, algumas diferenças. E isso foi desde o finalzinho do ano passado para cá, né? Quais são as diferenças? E aí vocês vão ver que amanhã a gente vai fazer um bolo que eu vou bater na batedeira. E qual é a diferença da batedeira e do liquidificador? Mas já avisando que dá pra fazer nos 2, aliás, nos 3. Dá pra fazer até com fouet bem, tá? E aí eu vou falar as diferenças pra vocês terem uma noção. Então, um bolo feito na batedeira, quando você bate na batedeira, ele vai ficar mais aerado e mais fofo. Por quê? Porque quando você faz lá, eu bato o açúcar e os ovos primeiros, né, pra emulsionar muito bem, fazer aquela cremagem pra não ficar com gosto de ovo, então vai ficar mais claro. Ele vai agregar mais ar também. Então vou colocar aqui, ó, mais ar, certo? Então ele fica uma massa mais aerada, mais fofa e com mais ar. Certo? Enquanto o liquidificador, ele vai ficar uma massa mais condensada e fluida, né? Ela fica uma massa mais líquida. Ok? Então essa é a diferença que eu fui observando nesses meus testes. A massa feita pela batedeira, isso são massas feitas à base de óleo, que eu vou ensinar pra vocês amanhã. Ela fica uma massa mais fofa, depois de assada, e extremamente delicada. Por isso que eu vou até recomendar a vocês depois, que quando for fazer os vulcão, tem que esperar o bolo esfriar. Porque se você trabalhar com ele morno pra quente, morninho até ok. Mas ela fica tão fofinha, gente, que aí ela fica muito delicada. Enquanto a massa feita do liquidificador, ela fica mais compacta e mais firme. Ok? Outro detalhe também que eu reparei. Aí lembrando, Lari, não tem liquidificador, não tenho batedeira. Posso usar o fouet? Pode. Vou colocar aqui. Fouet. O fouet, ele vai ter a mesma característica da massa feita com o liquidificador, mas aqui lembrando que você tem que bater bem. Certo? Então, gente, adicionou lá os ovos, o açúcar e uma vasilha, né, e um bowl, bate até ficar um creme branquinho, bastante com fouet, coloca o óleo. Bate pra não ficar com gosto de óleo, porque eu não quero ver ninguém depois reclamando, minha massa ficou com gosto de óleo, ficou com gosto de ovo. Emulsiona muito bem essa massa aí. E aí depois, açúcar, bate muito bem. Açúcar refinado de preferência, né? Porque aí ele dissolve muito mais rápido. Porque se você pode fazer com cristal, pode. Às vezes tem que bater muito bem para dissolver esse açúcar aí, tá? Para depois você adicionar. Então dá para fazer tanto com a batedeira, com o liquidificador ou com o fouet. O fouet, as mesmas características do liquidificador. Fica uma massa mais condensada, fluida, compacta e mais firme, tá? Enquanto a massa feita na batedeira fica uma massa mais aerada, né? Vocês vão ver quando vocês forem colocar a massa na forma, ela vai estar uma massa bem leve, né? Uma massa mais aerada, fofa, ela agrega mais ar, porque na verdade você tá batendo ali com o batedor, os ovos e o açúcar vai criar ar ali, e aí depois de assada ela fica mais delicada, mais fofinha do que a massa de liquidificador.
Não que a massa de liquidificador não fique fofa, ela fica extremamente fofa. Quem é aluna minha sabe. Mas ela fica mais compacta e firme, é uma massa mais segura. E aí a questão de gosto, do que vocês preferem trabalhar, se vocês quiserem fazer teste para ver qual é a diferença. Comenta aí pra mim com o que vocês gostam de trabalhar, quem já faz, se gosta de fazer com liquidificador ou batedeira, pra eu ter noção depois. E agora, pra finalizar, antes de tirar nossas dúvidas, vamos falar sobre validade, conservação e armazenamento. Gente, que aulão, hein? Se deixar eu queria falar muito mais, porque eu comecei a separar uns tópicos e eu falei, meu Deus do céu, não dá pra eu dar um curso completo em 1 hora. Porque olha... A Jane gosta de liquidificador, a Ana, batedeira, Cláudia, batedeira, Maria, liquidificador, a Tá, Solange, liquidificador. Dividido, tá dividido. Divididíssimo, né? Eu também usava muito, uso até Quitutes hoje. da Regina, Cantinho Delícias, liquidificador. A Morena já falou que depende da massa. Também tem isso também. Por exemplo, massas amanteigadas são massas que A Silvana bate na mão. Silvana bate na mão. Gente, as massas são tão práticas que dá pra você fazer das 3 formas. E aí, o que eu citei vão ser as diferenças, algumas diferenças, mas também nada que seja uma coisa assim, né? Nossa, que o cliente... Não. Mas só pra vocês terem noção. E aí, o desafio disso, de apresentar pra vocês, é que com a receita que eu vou passar pra vocês, a gente vai enviar, né, depois... Vai ser um presente. E aí vocês vão fazer o teste. Por exemplo, eu vou fazer um desafio aqui. Quem faz com liquidificador, faz com a batedeira amanhã. Pra vocês verem o resultado. E quem faz com a batedeira, faz com o liquidificador. Vocês já vão perceber o resultado. E aí depois disso vocês vão fazer uma comparação do que vocês preferem. Vamos fazer isso. Claro, tem massa que não dá pra fazer na batedeira. Por exemplo, de cenoura, de milho, né? Tem que ser no liquidificador. Mas pra vocês terem noção. Vamos falar aqui sobre validade, conservação e armazenamento para finalizar a nossa aula. Nossa Senhora! Então vamos lá, qual que é a validade desses bolos caseirinhos? Eu vou rotular aqui ó, em 2, bolos caseiros simples e cremosos. Nesse curso não tem cremosos, mas vou falar a diferença. Bolos caseiros simples. A gente precisa levar em consideração qual que é o ingrediente que tem a vida útil mais rápida. Então no bolo caseiro, vamos lá, pegar a base. Farinha, óleo, fermento, leite, ovos, açúcar. O leite tem uma durabilidade maiorzinho, farinha, açúcar, óleo também, ovo, 5 dias. Então já coloca aqui, ó, 5 dias. Cremosos. Bolos cremosos, eles têm uma quantidade maior de líquido. E geralmente bolos cremosos levam uma quantidade de derivados do leite ou fruta muito grande. Então, validade 3 dias. Porém, dentro da geladeira. Tá? 5 dias aqui dos bolos simples é fora, conservado em temperatura ambiente em um local bem arejado. Claro, vocês deixarem um bolo em um calor de 40 graus, seu bolo vai estragar muito mais rápido, vai formar aquelas liguinhas em cima, vai, né, ficar... Então, 5 dias muito bem armazenado, tá? Lari, bolos que levam frutas, né? Aí entra aqui, ó, junto com os cremosos, que levam muita fruta, né? Aí a durabilidade de 3 dias dentro da geladeira. Por exemplo, bolo de banana, que leva muita fruta, que ele está dentro da linha de bolo simples, mas ele leva muita fruta, né? 3 dias dentro da geladeira, porque a banana ela tende a melar também, fica aquele aspecto ruinzinho. Bolos que levam fruta in natura, como morango, na decoração, eu vejo muito isso acontecer. Eu não gosto de decorar. Fica lindo, mas eu não gosto de decorar bolos nada com morango. Por quê? Porque o morango é muito perecível. Ele tem a validade de 24 horas, o morango.
E por mais que usamos ele na decoração, ele vai ficando escuro, ele vai juntando água. E aquela água que vai penetrar no bolo ou no doce pode embolorar, porque vai estar juntando ali micro-organismos, né, e fungos, e aí pode estragar o seu bolo muito mais rápido, o seu doce muito mais rápido. Só por esse detalhe, eu não gosto de decorar bolos, assim, muitas coisas com morango, tá? Não gosto. Mas pode, desde que a venda tenha que ser de imediato, certo? Outra coisa que é importante aqui, deixa eu pensar. Conservação desses bolos. Embalagens, aquelas de acetato, né? Não lembro o nome. Mas enfim, aquelas embalagens de bolo mesmo, de acetato. De preferência, uma embalagem que o bolo fique bem rente à forma, a embalagem. De preferência um bolo onde ele fica bem rente à embalagem, né? Então uma distância pequena para não juntar, não ficar muito ar ali dentro, não ficar muito um bolo pequeno numa embalagem enorme, né? Ele vai ficando muito duro. Então tem que ser uma embalagem que seja própria pro bolo ali, né? Essa daqui, ó, eu uso a embalagem G32. E para fazer um bolo na forma 22 ou 24, eu uso a embalagem G50. Então anota aí. G32, G50 na forma maior. Fica certinho com a embalagem alta, com a forma alta, com a tampa alta, tá? Para as duas. Fica certinho, nivelado, sem muito ar ali, para o bolo ficar bem armazenado. E aí esse bolo simples, bolo vulcão, bolos que levam brigadeiro, né? Brigadeiro tem a durabilidade aí de até 5 dias, de até 7 dias. Mas lembra que eu falei que no bolo, a gente tem que ver qual que é o ingrediente que é que é perecível, que tem a validade menor. Então já começa pelo ovo, né? Se você colocar um morango, então, alguma coisa aí em cima, né? Um abacaxi. Lari, repete as formas de novo para as meninas, as numerações. Ó, essa forma 18, G32. Anota aí. E a forma maior, 24 ou a 22, G50. Esse é o tamanho da numeração da embalagem que vocês têm que comprar para esses bolos, tá? Aquelas embalagens da Galvanotec, se não me engano, acho que é. Ok? E aí a validade, a complexidade é por causa disso. O que você vai colocar que talvez transforme o seu bolo mais perecível, né? Então, vou levar em consideração isso. Então, geralmente, como eu não uso morango, então eu vou dar uma arriscadinha aqui. Eu não uso morango. Vou só colocar aqui na frente pra... Não uso nada de morango, nada... Vou dar uma arriscadinha aqui. Geralmente, meus bolos simples, um bolo de cenoura, um bolo de ninho com Nutella, né? Tem a validade aí de 5 dias. Ah, Lari, a cobertura do bolo leva chantilly. 5 dias. Só que aí você já tem que conservar ele dentro da geladeira, né? Porque o chantilly precisa estar geladinho. Certo? Bolos cremosos. Bolo de pamonha, um exemplo. 3 dias dentro da geladeira. Ou 24 horas fora. Por quê? Porque ele é muito perecível, gente. Se você deixar um bolo de pamonha de um dia pro outro fora da geladeira, ele vai estragar, tá? Vai formar aquela liga, pode azedar também. Outra coisa também, o armazenamento muito importante, então eu já passei o tamanho das embalagens para vocês. Em relação ao armazenamento, é muito importante vocês colocarem o bolo lá no prato da embalagem, né? Então pegou o bolo lá, desenformou na embalagem do prato lá. Deixa esse bolo esfriar completamente. Depois você coloca a tampa de cima. Eu vejo muitas confeiteiras que elas nem deixou o bolo esfriar e já tampou. Aí cria umidade, sabe? Na embalagem na parte de cima. É igual o box do banheiro, fica com aquelas gotículas. Essa umidade que cria, essas gotículas de água, ela pode cair no bolo. E vai juntar fungos, tá? Pode embolorar o seu bolo ali, se tiver muito quente, em torno de 24 horas. Então, toma cuidado com isso também, de como vocês estão armazenando o bolo de vocês. Além de ficar feio, né, gente? Porque aquela tampa lá com aquela umidade em cima. Então, coloca o bolo, mesmo que o bolo esteja quente, desenforma no prato.
decora ele, coloca a cobertura, mas deixa esfriar completamente para depois você tampar o seu bolo, correto? Então, armazenamento ok. Aí vocês podem me falar, ai Lari, mas não tem alguma coisa que pode fazer com que o bolo dure mais tempo? Pode usar antimofo? Não. Ah, poder, gente? Pode, mas eu não aconselho não. Por quê? O antimofo é um reagente químico que ele vai estar brigando ali com os micro-organismos para estar fazendo com que essa durabilidade permaneça, né? Cresça, aumenta um pouquinho mais. Como ele já é um reagente químico, ele vai deixar um gosto residual mais ácido a partir do quinto dia, certo? E aí não vai ficar legal. Eu particularmente não gosto. E outra coisa, bolos caseiros, bolos vulcão, tem uma pegada de ser uma coisa mais artesanal. A gente trabalha com produto artesanal, então vamos entregar um bolo totalmente artesanal. Posso congelar? Tem muitas pessoas profissionais que falam que pode, realmente pode. Mas eu sou contra. Por quê? Porque é um bolo caseiro, gente. A pessoa que está lá querendo comprar um bolo caseiro de uma pessoa que você agrega um valor, que você vende muito mais caro, por exemplo, do que da padaria e da sua região, que você vende muito mais caro do que do supermercado. Ela tem um produto fresco, um bolinho que você fez ali no dia, né, para comer com café. Então, não se congela bolo. Eu sei que tem muitas pessoas que ensinam a fazer isso. Eu já fiz testes e eu não gosto. E por mais que eles falam, não dá diferença sim quando a gente fala em bolo caseiro. Quando fala em bolo caseiro. Claro que tem outras coisas que dá para congelar normalmente, bolo de aniversário, é outra coisa. Mas aqui pensando em bolos caseiros, dá diferença sim, quando você congela a massa do bolo. Seja ela a massa crua ou seja ela assada. Pra mim dá diferença sim. Além de, se você congelar a massa crua, vai dar algum problema em relação à fermentação. Porque se você demorar demais para colocar dentro do forno e esperar a massa ficar em temperatura ambiente, talvez o fermento não vai desenvolver tanto. Assim como se você colocar com os ingredientes muito gelado, talvez a massa não vai crescer tanto, como eu expliquei lá. Então eu sei que tem vários profissionais que ensinam como você faz isso, mas eu particularmente não gosto. Quando eu tenho o intuito de vender um bolo artesanal, um bolo caseiro, um bolo vulcão, uma pegada, né, chocolatuda, eu vou trabalhar com ingredientes o mais artesanal e fazer essa produção o mais artesanal possível. Porque eu não quero me comparar e não quero me igualar, vamos dizer assim, a grandes produções como são feitas em supermercados, que eu sei que eles fazem muito essas técnicas, né, de congelamento, técnicas de trabalhar com massas prontas. Então, se você quer buscar um diferencial para o seu negócio, você não pode se igualar, ok? Então, por isso que eu não gosto. Outra coisa também que é muito importante antes da gente finalizar, sobre a validade. O seu bolo tem a validade de 5 dias, mas pelo amor de Deus, você não vai fazer o seu bolo na segunda-feira, uma grande quantidade para você vender até sexta. Não. Você vai fazer uma produção que você tenha a tranquilidade de vender no máximo 24 horas. Por quê? Porque quando o seu cliente compra o seu bolo, ele tem que ter um tempo de validade para o cliente consumir. Então, aí você vende lá para o cliente na sexta-feira, você produziu na segunda, vende na sexta, seu cliente tem que comer em tempo recorde, ele não vai saber isso, porque eu tenho certeza que você não vai informar ele, né? E aí, ele não vai comer em tempo recorde e vai estragar o bolo. E além também, né, gente, que qualquer massa que seja, tanto ela amanteigada ou massa feita à base de óleo, a partir do 3º ao 4º dia, a massa amanteigada é muito mais rápido na conservação. A massa de óleo, por exemplo, a partir do 3º ao 4º dia, a massa já não está a mesma coisa do 1º dia. Então, lembrando lá do primeiro tópico sobre organização, organize a produção de vocês para vocês fazerem os produtos, ou então concentrem em um único dia, que nem eu faço, que nem eu dei ideia lá das minhas vendas, para vocês fazerem um produto para vocês venderem de no máximo esse produto 24 horas,
certo? Eu não vendia nenhum bolo caseirinho depois de 24 horas. Não. Se eu não conseguisse vender hoje, eu produzi hoje. Se eu não conseguir vender hoje, eu vendo amanhã no máximo. Se eu não vender amanhã, no outro dia eu já não vou vender mais. Ah, mas a durabilidade é de 5 dias. Mas pra mim, já modificou sim, já alterou um pouquinho ali em relação ao bolo, a estrutura do bolo. Já não está tão fresquinho, então eu prefiro consumir. Então por isso a importância da organização também em relação à produção. Porque vocês precisam produzir uma quantidade que vocês realmente têm certeza que vocês vão vender. Não façam nada sem uma certeza. Então comece aos poucos. Comece com poucas coisas. Faz um cardápio mais limitado, né? Faz um bolo, que amanhã a gente vai fazer o bolo juntos. E aí vocês anunciam para o cliente: olha, estou fazendo o bolo do cão de choconinho. E aí, gradativamente, vocês vão aumentando a produção de vocês e fazendo sempre na segurança de vocês. Não vão se afobar, querer fazer todas as receitas e aí depois acaba perdendo insumos, acaba perdendo bolos e não é legal. Ok? Eu acho que é isso. Vamos às dúvidas agora? Eu vou virar aqui, que aí eu consigo acompanhar. Deixa eu abaixar essa luz. É cega, né? Ah, não abaixa agora. Deixa eu virar assim. Ô, Anne, você não faz um pouco d'água pra mim? Nossa, tô com a garganta seca de tanto que eu falei. Deixa eu... Onde que eu aperto? Aqui. Ó, a Keila falou, você não conserva morangos? Conservo. Dá pra conservar, você lava, né? Coloca com papel e tudo mais. Mas mesmo conservado, quando você coloca ele em cima de um produto que ele tá em contato com outra coisa, ele vai mudar sim a característica, certo? Então só por esses detalhes, não quer dizer que vocês não podem. Se vocês gostam de decorar com morango, claro que pode decorar com morango, ok? E aí, gente, gostaram da aula? Vamos fazer um momento print já já? Porque, ó, eu quero depois que vocês... Quem anotou aqui e fez as anotações, eu quero que vocês me marquem lá, que eu quero só ver, hein? Ó, a Sil falou, como faz com morangos? Obrigada, amiga. Higienização e corte. Eu, quando decoro alguma coisinha com morango, eu faço ele inteiro, tá? Só lavo ele, deixo ele secar totalmente... Nossa, que sede, meu Deus. Ai, que legal. Todo mundo falando que amor, 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 amor. Eu vou fazer um momento print aqui segurando algum utensílio então, tá? Pera aí. Aí vocês printam. Então, agora que eu vou fazer um momento print, eu vou silenciar aqui pra não aparecer, certo? Deixa eu ver como que eu faço aqui. Desativar comentários. Vamos lá então, print. Foi? Ok? Acho que sim, né? Depois qualquer coisa vocês voltam um pouquinho. E aí, quem tirou o print da tela, me marca lá pra eu repostar, tá? Que eu quero repostar. E ó, quem escreveu aí pode também tirar foto e marcar eu lá pra eu repostar, que eu quero só ver. Eu adoro ver os caderninhos. E pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu preferi passar hoje toda a aula teórica para depois eu vir com a cereja do bolo, né? Lembra sempre como eu falo que a receitinha é a cereja do bolo. Mas tudo que eu passei hoje de aula teórica, principalmente para quem vai começar com bolos caseiros, é extremamente importante vocês saberem alguns detalhes, tá? Porque senão vocês, aquelas pessoas, eu falo as loucas da receita que só vêm pela receita, eu já comecei hoje pela aula teórica, já caiu do cavalo comigo já. E outra coisa também,
Amanhã que nós vamos fazer a receitinha junto. Ah, não tem problema se o print saiu com a conversa na tela, não tem problema. Amanhã que vamos fazer a receitinha juntos, vocês podem fazer daí, que enquanto eu vou fazendo a receita, eu vou conversando com vocês e vocês já vão vendo o ponto também. Eu quero muito que vocês fazem junto comigo para depois eu verem os resultados, combinado? Então eu vou enviar a receitinha para vocês com antecedência, para vocês, na hora que começar a live, tiver o mise en place tudo bonitinho, tá? E, ô Dani, se você estiver por aí, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão perguntando se a live vai ficar gravada. Vamos deixar 24 horas então pro pessoal gravada, pode ser? 24 horas essa live vai ficar gravada para quem não pegou o começo ou para quem não assistiu, tá? Porque depois eu vou tirar elas de lá para colocar dentro do curso. A Simone falando que eu sou a cara da Adele. Quando a Adele era gorda, realmente, muitos falavam mesmo. Agora a Adele tá magérrima, linda, maravilhosa, como sempre, né? As duas versões, pra mim, eu sou apaixonada. Ai, gente, eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi incrível. Me marquem depois, comentem o que acharam, e aí eu vou respondendo vocês. Os alunos novos, sejam bem-vindos, eu tô muito empolgada. Amanhã, durante a nossa aula, eu vou falar muito também, que eu deixei para amanhã, porque não dá para fazer em um dia só, sobre algumas técnicas de vendas que também vai agregar, tá? Então, vou falar para Dani deixar essa aula salva aqui por 24 horas para quem não pegou o começo. Um beijo e até amanhã, pessoal!